Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Vamos começar mais uma aula. Hoje nós estamos entrando na unidade 4, nós vamos falar sobre congruência de figuras, tá? Então, por favor, acompanha comigo na página 165 do seu livro. Vamos lá? Maurits Cornelis Escher foi um artista holandês, autor de várias obras de estilo bem peculiar. Representou o impossível, o infinito e metamorfoses através de efeitos de ilusão de ótica, sem burlar as regras geométricas do desenho e da perspectiva. Suas obras são, na maioria, estilogravuras, litográficas e meio-tons. Foram essas técnicas que permitiram que suas obras atingissem a estética impecável que podemos observar. Ele também foi o artista que melhor utilizou conceitos avançados de matemática e geometria para embasar suas obras. Ele mesmo uma vez declarou sua proximidade com a matemática. Embora não tenha qualquer formação e conhecimento das ciências exatas, sinto-me frequentemente mais ligado aos matemáticos do que aos meus próprios colegas de profissão. Em geometria, figuras como as da obra de Escher são chamadas de congruentes. Duas figuras planas congruentes podem ser identificadas verificando se elas podem ser sobrepostas. Bom, a palavra congruente, gente, significa que essas figuras são iguais. Duas figuras geométricas são congruentes quando elas são iguais, quando elas possuem lados da mesma medida e ângulos da mesma medida. Esse agora é com você, eu vou deixar para vocês fazerem. É uma atividade em que vocês vão precisar observar essas figuras e utilizar uma regra e um compasso para medir. Então tá aqui, ó, medir os lados e preencher essa parte do retângulo, né? Você vai ver aqui, ó, polígono 1, mede os lados, coloca aqui as medidas com a régua e meça os ângulos com o transferidor e preenche a tabela. Tá? Então, você vai preencher a tabela com todos os 6 polígonos e depois você vai observar aqui quais são os que são congruentes, tá? Por quê? Os congruentes são aqueles que têm lados iguais e ângulos iguais, ok? Só de olhar aqui para a imagem dá para perceber, né? Quais são congruentes, quais são os pares congruentes. Mas é necessário que vocês façam a medida, tá bom? Próxima página. Continua também o exercício e vamos lá. É importante saber que, quando dizemos que dois polígonos são congruentes, é necessário indicar a correspondência entre seus vértices, que permite identificar lados e ângulos com a mesma medida. Assim, quando escrevemos que os quadriláteros ABCD e MNOP são congruentes, estamos estabelecendo a seguinte correspondência. O A corresponde ao M, o vértice A corresponde ao vértice M, o vértice B ao N, o vértice C ao O e o D ao P. Então, quando você afirma que as figuras são congruentes, você tem que afirmar qual vértice corresponde a qual vértice. Por quê? Isso vai determinar qual lado é igual a qual lado. Por exemplo, se você tem lá o quadrilátero ABCD e o A corresponde ao M e o B o N, o lado AB desse quadrilátero, deixa eu mostrar isso através de um desenho. Aqui você tem o quadrilátero ABCD e aqui você tem o MNOP. Da maneira que foi indicado, você pode ver que esses dois quadriláteros são correspondentes. E o A corresponde ao M, o B ao N, o C ao O e o D ao P. Tá vendo? É importante você deixar isso bem claro. Por quê? Porque se cada vértice corresponde a cada vértice do outro, significa que cada lado também vai corresponder ao mesmo lado no outro quadrilátero. Por exemplo, o lado AB, que é esse lado aqui, ele é mesma medida do lado MN, ok?
Isso é muito importante nesse caso. Assim vai nos ajudar a encontrar as medidas de cada lado. Com isso, mesmo sem observar os quadriláteros, podemos concluir a seguinte igualdade entre as medidas dos lados. Aqui, ó, o lado AB é igual ao MN, o lado BC, esse aqui, é igual ao NO, o lado CD, esse de baixo, é igual ao OP, e o lado DA, que é esse lateral, é igual ao lado PM, ok? O símbolo usado para identificar congruência é um sinal de igual com um tio em cima. Esse é o símbolo utilizado para indicar a congruência. Assim, adotamos o símbolo quadradinho para indicar quadrilátero. Podemos indicar a congruência acima por o quadrilátero ABCD é congruente ao quadrilátero MNOP. Se fosse um triângulo, você poderia usar o símbolo de um triângulo pequenininho e por aí vai, tá bom? Então, vamos seguir. O próximo exercício eu também vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Nele, vocês vão identificar quais os lados que são correspondentes, assim como eu fiz aqui em cima agora, e de acordo com esses lados correspondentes, você pode identificar as medidas. Eu vou dar só um primeiro exemplo, olha só. Tá vendo aqui, ó, o triângulo DEF e o PQR, ou seja, o lado DE corresponde ao PQ. Então, DE é esse e o PQ é esse, ó. Então, a letra W é igual a 3,5 centímetros. Então, você já descobriu qual é o W, tá? Beleza? Logo, você descobre qual é o W, você pode perceber que o ângulo 60 corresponde a uma letra aqui, não é? Corresponde ao... Pode ver aqui, ó. O D tá em cima e o E tá embaixo, tá vendo? Então, 60 corresponde ao ângulo E. Aqui, ó, é o P em cima e o Q embaixo. Então, ó, corresponde ao ângulo Q. Então, o 60 é um ângulo B. Então, você já descobriu quanto mede B. E assim você vai fazendo até descobrir as outras letras, tá? Vamos seguir? Aqui vocês vão fazer sozinhos também, o 2 e o 3, tá? Vocês vão precisar de régua, compasso e transferidor. É importante saber que os triângulos são polígonos, portanto, valem as mesmas regras para saber se dois triângulos são congruentes. Entretanto, não é necessário verificar toda vez a congruência dos seus elementos, 3 lados e 3 ângulos. Se você escolher convenientemente, basta verificar a congruência de 3 elementos. Se ela ocorrer, os outros 3 também são congruentes e, consequentemente, os triângulos são congruentes. Observe que no exemplo a seguir, a congruência dos 3 ângulos não garante a congruência dos triângulos. Olha só, temos aí um ângulo de 50, um ângulo de 100 e um ângulo de 30. Apesar dos 3 ângulos serem iguais, os 2 triângulos não são congruentes. Você pode perceber que um é maior e um é menor. Isso significa que os lados desses 3 triângulos não têm a mesma medida. Então, para que você verifique se eles são congruentes, você precisa verificar se os lados são iguais e se os ângulos também são iguais. Eles só serão congruentes se tiverem lados iguais e ângulos iguais. Somente ângulo não basta. Somente lado não basta. Tem que ter lados e ângulos. Os triângulos a seguir, apesar de terem os 2 lados e um ângulo congruente, também não são congruentes. Pode observar que os 2 têm um lado de 3,5 e 4, e os 2 têm um ângulo de 50 graus. Mas eles são completamente diferentes, eles não são congruentes, ou seja, eles não são iguais. Você deve estar se perguntando como então escolher convenientemente 3 elementos. Para isso, é preciso conhecer os 4 casos em que a congruência de 3 elementos garante a congruência de triângulo. Bom, vamos falar agora sobre os 4 casos de congruência de triângulos, tá? E a partir dele, nós vamos trabalhar todos os exercícios. O primeiro caso é o caso LAU, que é o caso lado, ângulo e lado. 2 triângulos são congruentes quando possuem 2 lados e um ângulo compreendido entre eles, respectivamente,
congruentes. Então, vamos lá. Observe aí que o ângulo A é formado pela reta AB e pela reta AC. Vou usar aqui a minha caneta para mostrar para vocês. Este ângulo aqui é formado pela reta AB e AC, tá vendo? E que o ângulo esse aqui, é formado pela EF e a EG. Então, se a AB, essa, for congruente à EF, ou seja, for igual a essa, logo o ângulo A for igual ao ângulo E, e o segmento AC for igual ao EG, então você pode garantir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EF, tá? Se você tem lá no seu exercício duas retas, dois segmentos de retas iguais e o ângulo no meio deles também igual, você tem o caso LAU de congruência, tá? Vamos supor que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3 e aqui mede 30 graus. Você não precisa verificar se os outros ângulos são iguais ou se esse lado também é igual. Você não precisa. Se você verificou que esses três são iguais, são congruentes, você pode concluir que esses dois triângulos são congruentes, tá? Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso? O segundo caso é o caso lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes quando possuem os três lados respectivamente congruentes. Bom, se você observar e perceber que o ângulo A é congruente ao E, olha só, podemos então afirmar que o ângulo A é congruente ao E, o ângulo B é congruente ao F e o ângulo C é congruente ao G. Se o lado AB, você pode concluir isso se os três lados forem congruentes. Então, se este lado mede a mesma coisa que este lado mede a mesma coisa que e este lado mede a mesma coisa que este, você tem dois triângulos congruentes, tá? Logo, você pode afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EF. Eles são iguais, ok? É o segundo caso, é o caso LLL. O terceiro caso é o caso ALA, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos são congruentes quando possuem um lado e os dois ângulos adjacentes, respectivamente, congruentes. Então, vamos lá. Vou pegar de novo aqui a minha caneta. Se você tem este lado igual a este e os ângulos que estão que tem a base nesse lado que a gente está citando, se eles também têm a mesma medida, você pode afirmar também que esses dois triângulos são congruentes. É o terceiro caso. O primeiro caso, a gente tinha dois lados e o ângulo no meio desses dois lados. E no terceiro caso, a gente tem dois ângulos e a reta no meio dos ângulos, tá? Então, você tem dois ângulos e o segmento de reta entre esses ângulos. Se esses três forem iguais, se esses três tiverem a mesma medida, esses dois triângulos também serão congruentes, ok? E para finalizar o quarto caso, que é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruente. Então, vamos lá. Nesses dois casos, nós temos o seguinte. Este lado igual a este lado. Mesma medida. Aí, nós temos um ângulo sobre o mesmo